eu vejo que a gente vive numa sociedade hoje com muita baixa autoestima. E as pessoas olham pra ti e devem pensar, porra, mas o cara lá, porra, o cara é forte, o cara tá fazendo um negócio acontecer. Talvez o cara não se veja capaz também de fazer. E a gente precisa de muitos exemplos. Por isso que tem muito livro de autoajuda, tem muita gente precisando de uma referência que mostre que tu também pode fazer. Mas ao mesmo tempo eu também acho que muita gente deve olhar e pensar, não, isso não é pra mim. Ele consegue porque ele é o Bruno Jordão, eu não consigo. Tu vê que existe também essa mentalidade na sociedade hoje, que parece ser um dos principais pontos da sociedade hoje, é essa baixa autoestima, essa dificuldade de ter motivação e fazer a coisa acontecer. Eu acredito. Uma coisa que eu estava conversando com um aluno meu chamado Matt, que ele é inglês. Tem 3 alunos que são inglês, ele nem fala português direito. E aí a gente estava conversando no Café Cultura, no Iguatemi. E a gente estava falando das características da nossa atualidade, da nossa sociedade moderna, pós-moderna. E que o homem é um fraco. A falta do referencial masculino real e da crítica ao masculino como sendo macho escroto ou como sendo machista. Macho tóxico. Isso faz com que o homem, de verdade, se torne um dinossauro pré-histórico. Eu tô errando pra caralho em português. Esse cara me acordou muito cedo, não consigo raciocinar direito. O cara vira um dinossauro pré-histórico e em extinção. Homens que são homens de verdade, não existe mais, sacou? Isso é uma coisa que as pessoas fogem disso. E aí as pessoas perdem referenciais. Não tô falando só da masculinidade em si, no âmbito de o cara ter a barba, sacou? Que agora todo mundo tem barba. Só que antigamente o cara tinha barba porque ele era bruto, sacou? Hoje em dia o cara tem barba porque ele vai na barbearia VIP, propaganda barbearia VIP, vai na barbearia, seja lá qual for, e fica lá um cara fazendo massagem nele, o outro fazendo a unha dele, enquanto ele faz a barba. Meu irmão, vai tomar no cu, isso é homem fazendo barba, meu irmão. Sabe como é que eu faço a barba? Eu faço a barba com um canivete velho enferrujado. Aí você é homem, sacou? Tem esse pensamento, sacou? O cara tá lá raspando o peito porque fica incomodando, coçando na blusa. Meu irmão, homem não raspa o peito. Não tem essa porra. Você lembra do Gil Brother? Sim. O Gil Brother deveria ser resgatado para ensinar vagabundo a ser homem. Porque ele é o extremo, sacou? Se ele é o extremo, de repente alguém consegue ver algo entre o zero, né, que é onde a gente está, que é o negativo, e o extremo e encontrar um denominador comum. Por mais que seja uma sacanagem. Né? No meio do caminho ali tem alguma coisa. No meio do caminho. Os seres humanos hoje, no geral, eles estão muito frágeis. Por quê? Porque foi vendida essa ideia da resiliência como sendo a melhor coisa do mundo. E aí, no momento de oportunidade de crescimento pessoal, que seria, no caso, as dificuldades, as pessoas fogem. Porque elas não querem passar pelas dificuldades, interagindo com elas, evoluindo com elas. Elas querem passar através delas. Que é esse pensamento moderno da resiliência. Todo mundo vendeu livros e livros disso. Eu sempre odiei. Porque na luta, por exemplo, você aprende quando você tem dificuldade. Não precisa tomar porrada, mas você vai ter dificuldade de aprender. Por exemplo, estou tentando fazer uma sequência de jab direto, cruzado upper com pêndulo e saída atrás. Tá foda de fazer, porque eu sou pesado. Toda vez que faço a saída atrás, eu tomo golpe, ou eu fico lento, ou perco equilíbrio. Alguma coisa acontece. O golpe não sai firme, porque eu saí antes. Ou sai, mas não sai com encaixe legal, ou tô sem precisão, ou tô sem velocidade, porque eu sou muito pesado, e às vezes a velocidade não é tão boa quanto deveria. Óbvio, se eu entendo todos os vetores relacionados ao que eu faço, eu consigo melhorar. Mas o fato de eu entender todos os vetores também faz com que eu tenha uma crítica fodida em relação ao que eu tenho que fazer. Isso faz com que no meu erro eu tenha oportunidade de evoluir, ou até no erro dos outros. Por exemplo, eu faço análise de briga de rua. A coisa mais fácil para mim é fazer análise de briga de rua. Coisa mais fácil. Porque enxergar nos outros, num momento de raiva, o que eles deveriam ou não deveriam fazer, é muito simples se você sabe o que fazer. É como se eu pedisse para você fazer um podcast. Quanto você já fez? Bastante. Entendeu? É muito fácil. É uma coisa que acontece. Você não fica aqui todo tenso, preocupado. Porra, vou ter que fazer um podcast, o meu millionésimo8º. Sacou? Entendeu? É o que as pessoas perguntam. Bruno, se você tiver que fazer sparring com alguém, você fica com medo? Não. Mais um podcast que eu vou fazer. Se eu tiver que sair na porrada com alguém, vai ficar com medo? Não. Mais um podcast. Mas eu já vi muita gente falando que perder o medo também é ruim. Não dá pra perder o medo. Pode chegar num lugar ruim. Assim. Não dá. Eu tava no Clubhouse anteontem
E aí a gente fez uma sala falando sobre... Eu tenho uma sala lá também que é de mentalidade guerreiro, que inclusive é relacionada ao meu curso. E aí entrou um cara que era o Mariner, um gringo também. E ele estava contando a história dele, de como ele sofre e tal, e que ele tem medo. Porque ele tem medo. Só que ele interage diferente com o medo. O medo nele foi treinado, a partir da história dele, para que ele, no momento de medo, ele se sinta mais atento. E não sem o medo. Não existe ausência do medo. Você não pode ter medo do medo, né? Você não pode ser refém do medo. Tem uma frase que é uma das primeiras frases que eu falo no meu curso de controle emocional. Tenha a emoção para que a emoção não tenha você. O nome disso é rapto emocional. É quando você deixa de ter controle sobre a sua própria tomada de decisão. Quando você age por impulso irracional. Que é aquela hora que acontece que você saiu na porrada que todo mundo nem lembra o que aconteceu. Você não consegue lembrar porque você não foi você que fez aquilo. Foram seus instintos e não a sua razão. E o que guarda a sua memória é a sua razão, não os seus instintos. Tá entendendo? Como é que é a frase de novo? Essa frase da memória. Não deixe de ter a emoção, que a emoção... Não deixe a emoção ter você. Tenha a emoção. Isso aí é a relação da emoção que eu falei. Você perguntou da memória? É. A memória está relacionada ao nosso lado racional. Existe nosso inconsciente, mas ele só computa quando ele é racional. Tem coisa irracional, o subconsciente que você recebe, que fica na sua mente. Mas se você é animal, vamos dizer assim, que é raiva, né? Você não precisa computar nada. O seu cérebro não vai ficar preocupado em prestar atenção em quem você bateu, como você bateu. Você só sabe que você foi, sacou? É a emoção. Eles estão desvinculados. Então não gera essa necessidade racional de guardar no seu HD informações para alguma coisa, porque não há necessidade. Saquei, agora saquei.